Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 12, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Damos sempre graças a Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Até aqui a palavra de Deus. Oremos. Pai amado e bendito, eu te louvo e te agradeço, como testemunhavam nossos irmãos em oração, pela tua presença nesse lugar, pela tua graça ministrada a nós, pela bênção que foi o seminário da freguesia pela manhã, ontem, pela bênção que foi o culto pela manhã e também a escola dominical, em que vimos esse tema tão importante de preparar os jovens para adentrar as universidades e fortalecê-los e evangelizar outros no campus universitário. E agora eu te peço que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o teu Espírito Santo fale aos corações, desperte-nos, abençoe-nos, e que Cristo seja glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esse breve testemunho da Úrsula e da Maria Vitória não foram combinados hoje de manhã e servem como introdução a essa mensagem. Eu não estive na freguesia, mas ouvi uma parte do seminário, o pastor Saulo Navarro, e foi muito interessante ele falando sobre identidade, sobre sexualidade, sobre como esse mundo em que estamos está mudando a mentalidade das crianças e dos jovens e quanta confusão isso tem trazido e quantos confrontos diretos às verdades da palavra de Deus nós temos contemplado. E para preparar essa mensagem, eu assisti o culto, assisti o congresso, um trecho dele, e eu, ouvindo aquilo, motivou meu coração, aqueceu meu coração e confirmou o que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. Não preciso falar muito. Recomendo que você ouça, eu vou até pedir aos nossos universitários. A Júlia está na escolinha? O Vitor está aí, o Vitor está tocando, mas que depois providenciem, a Úrsula, eu sei que está lá dentro, providenciem esse link do Congresso da Freguesia e compartilhem nos grupos de membresia, porque o Diácono Marcos fica com essa missão aí de ver com o pessoal o link, que eu acho que foi transmitido, acredito que tenha sido gravado, para que os irmãos possam também assistir esse material tão pertinente e tão urgente que foi ministrado na Igreja da Freguesia na sexta e sábados passados. Mas o que fazer diante dessa realidade? As teorias de gênero, eu prefiro falar teoria do que ideologia, as teorias de gênero, elas já estão invadindo a cultura ocidental, não é de hoje. Quem esteve nas últimas aulas que ministrei sobre a relação do cristão com a cultura, nós vimos como o Ocidente tem passado por um processo intenso de secularização desde a Revolução Francesa. Então, já há alguns séculos, há um processo intenso de secularização do Ocidente, e hoje, embora tenhamos resquícios e influência da cultura cristã nas sociedades ocidentais, essa influência é cada vez menos percebida e cada vez mais afrontada. Há 40, 50 anos atrás, a nossa cultura tinha problemas, tinha questões, mas muitas coisas que aconteciam não eram fomentadas e exaltadas como são hoje. E hoje nós vivemos dias muito desafiadores para a moral cristã, para aqueles que entendem que a Bíblia revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, vimos e temos visto isso, e se você quiser se aprofundar mais sobre isso, eu não vou entrar muito em detalhes, assista o link que vamos tentar disponibilizar para os irmãos. Mas o que fazer?
eu queria hoje meio que dar uma continuidade ao que foi falado ontem. Qual é a solução? Ontem, no final do congresso, lá na Igreja da Freguesia, perdoe-me citar mais uma vez, o pastor Saulo Navarro teve uma ação que eu achei muito pertinente. Ele chamou os homens à frente e orou para que os homens se posicionem, que os homens se mantenham firmes e assumam seu papel. Ele falou, os homens têm que voltar para o lar, os homens têm que assumir seu papel de provedor, não só financeiro, mas também espiritual, emocional, para os filhos e filhas. Isso foi muito pertinente. Depois ele pediu à irmã Lúcia, esposa do pastor Roberto, que orasse pelas mulheres também. Isso eu achei muito pertinente. Inclusive, já fica a lembrança aqui, no dia 30 de abril, uma quinta-feira, retornaremos com nossas reuniões de homens. E é curioso que eu tenho mais umas 5 pregações daqui para lá, mas essa já está no meu coração já há algumas semanas, o que falar aos homens no próximo dia 30. Então, quinta-feira, 30 de abril, você é homem, marque esse compromisso na sua agenda, esteja conosco aqui, buscando a Deus na nossa reunião de homens, que tínhamos interrompido desde o final do ano passado, e estamos retomando agora, na última quinta-feira desse mês. Eu já tenho algo ardendo no meu coração para compartilhar com os homens, mas deixa lá para o dia 30. Mas qual a solução? O que o pastor Saulo falou é muito importante. Os homens assumirem a sua posição de líderes espirituais da família, assumirem a posição de provedores espiritualmente, emocionalmente, também financeiramente dos seus lares. As mulheres terem sabedoria dos céus para conduzir sua família. Isso tudo é verdadeiro e muito importante. Mas eu queria abrir uma outra vertente igualmente importante nessa batalha espiritual, nessa guerra cultural na qual nós estamos inseridos, quer queira, quer não. Quer você concorde, quer você enxergue, quer você tenha isso muito claro na sua mente ou não, você já está inserido numa grande batalha cultural que acontece já há algumas décadas na nossa cultura ocidental, em todo o Ocidente, mas estou falando mais do contexto brasileiro. Qual outro caminho além da família para enfrentarmos como apontar um caminho em meio a essa confusão toda que vivemos em nossa cultura? Eu creio que a família é fundamental, famílias fortes, famílias estruturadas, mas um outro braço de igual importância são as igrejas. A igreja deve ser um antídoto e uma vacina. Nesses dias em que se fala tanto de vacina, né, a igreja pode ser uma vacina para que as nossas crianças e jovens possam viver uma sexualidade saudável, possa ter uma identidade saudável, possa viver em paz diante de Deus e uma vida que glorifique ao Senhor nesses dias confusos que vivemos, e pode ser um antídoto contra os muitos males que a cultura tem feito na mente das pessoas, não somente jovens e crianças, mas adultos também. E para isso, vocês sabem que eu gosto muito de ler diversos autores, e às vezes cito um autor A, B ou C. Hoje de manhã citava o Jonas Madureira, mas hoje eu não vou citar nenhum autor que não seja o mesmo. No final do meu trabalho de conclusão de curso do seminário Martin Butzer, o trabalho tem 3 capítulos, eu vou expor brevemente, a partir da Epístola aos Colossenses, o conteúdo do 3º e último capítulo do meu trabalho de conclusão de curso. Algumas pessoas falam, você tem que escrever um livro, a irmã Fátima é uma que vive falando isso para mim, quem sabe um dia eu tenha tempo, e vai ser um bom exercício. Eu conversei com o meu diretor lá do seminário, que foi meu orientador no TCC, o Franklin Ferreira, à época da formatura, e ele falou, começa escrevendo artigos. Eu escrevi um artigo sobre aborto, está lá no blog Teologia Brasileira, da Edições Vida Nova, e os outros eu comecei a escrever, não consegui terminar, um dia sai, e quem sabe isso um dia possa até virar um livro, mas independente de virar livro ou não, vou compartilhar com os irmãos o conteúdo de forma bem sucinta do último capítulo do meu trabalho de conclusão de curso do seminário, que eu dei o tema Igrejas Sãs, bálsamo em meio a sociedades enfermas. Igrejas sãs, igrejas saudáveis, são um bálsamo da parte do Senhor para sociedades enfermas e bárbaras como as nossas. Então, eu chamei a atenção para 2 aspectos da igreja que eu creio que podem ser muito importantes nessa batalha cultural. A igreja como refúgio e a igreja como resposta. Como vocês já me conhecem pregando, eu gosto de usar palavras com a mesma letra para ajudar a memorizar, não fica difícil. A igreja deve se lançar como um refúgio em meio a essa loucura toda e como uma resposta. A igreja como refúgio, a tarefa comunal pastoral. O que é isso? A igreja como comunidade sendo um refúgio para essas pessoas que estão vivendo toda essa loucura. Em algum momento cai a ficha, né, como diziam os antigos da época do orelhão como eu, cai a ficha, você se liga, que loucura é essa? O que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha sexualidade, com a minha identidade? Quero uma direção, mas aonde eu vou me refugiar? A igreja é um lugar de refúgio para isso. Mas a igreja também é um lugar de resposta à tarefa apologética. A igreja se colocar como um proclamador da verdade de Deus e denunciando a loucura do mundo em que vivemos.
Então, a primeira questão, a igreja como refúgio, a tarefa de comunal pastoral, o que é isso? A igreja como uma comunidade que pastoreia aqueles que chegam. Alguns anos atrás, o querido bispo Weber, sogro do pastor John, que está acamado já há 2 anos, teve um problema de saúde muito grave, e oramos que Deus o visite, que Deus sustente sua esposa Lourdes. Mas um homem de Deus, um homem com uma palavra muito sábia, num encontro de jovens, ele nos questionou assim, o que você vai fazer se na sua igreja entrar um travesti, agora chamam de trans, um homem que você identifica que é um homem, mas vestido de mulher, e pedir para usar o banheiro? Vou beber uma água, para você pensar um pouquinho. Qual vai ser a sua orientação? Tem advogada aqui, hein? E aí, advogada? Tem 2, ó. Quem dá mais? E aí? Bom, não vou perguntar mais se a gente não está na escola dominical, senão a gente... A aula sobre cultura acabou, semana que vem a gente começa a aula sobre política, se quiser uma palhinha a gente fala sobre isso. Mas é uma questão que nos faz pensar. Como você vai receber, perguntava o bispo Weber. Ele falou, eu ia pedir a identidade dele para ver o nome, falar, só que o nome agora pode ser trocado também. E como a gente vai receber essas pessoas na igreja? Há 2 formas, basicamente, independente da questão do banheiro, da gente receber essas pessoas. Da gente retaliá-los e meio que, com as nossas posturas, expulsá-los para fora da igreja. Esse tipo de pessoa não é bem-vindo nesse lugar. Por favor, não volte mais. Ou então acolhermos, mas mostrando a verdade do Evangelho. Se decidirmos acolhê-los, e é o que nós devemos fazer, nós teremos muito trabalho. Mas se alguém, nessas condições, adentrar a nossa igreja, deve ser acolhido, deve ser amado, deve ser instruído como qualquer pessoa. Até porque os pecados sexuais na Bíblia são tratados com muita gravidade. Mas a homossexualidade, a transexualidade não são os únicos pecados sexuais. O vício em pornografia também. Se a gente botasse um radar de pornografia para todo mundo que entrasse, será que a gente daria esse mesmo tratamento a quem consome pornografia, que daria um homem vestido de mulher ou uma mulher vestida de homem? Tudo é pecado sexual. As consequências, certo são mais agudas para, por exemplo, um homem que se mutila, tira seus órgãos genitais, ou uma mulher que tira os seus seios, que eu acho uma coisa muito triste, pois os seios são um sinal da feminilidade feminina. Isso marca, uma marca física no corpo de uma mulher, no corpo de um homem. As marcas, por vezes, são mais profundas, mas são todos pecados sexuais. Então, essas pessoas têm que ser amadas, acolhidas como nós somos, desde que estejam decididas a seguir a Cristo de fato. Como nós, espero todos aqui, estamos. E qual é o papel da igreja? E aí, esse primeiro ponto, eu queria chamar a atenção da igreja como refúgio. Como um lugar onde a pessoa se sente acolhida, amada, no meio dessa loucura toda. O pastor Roberto fala lá na freguesia que quando passa na linha amarela, ele sempre chama a atenção dele que tem um recuo na linha amarela, que tem uma placa bem grande chamada refúgio. Se teu carro der problema, não pare no meio da linha amarela, mas encoste ali para você ficar refugiado até chegar socorro. Então, no meio dessa loucura que é a sociedade em que vivemos, a cultura na qual estamos inseridos, quer você queira reconhecer isso ou não, quer você concorde ou não, nós precisamos apresentar um lugar de refúgio. Não para que essas pessoas sejam estimuladas a continuar na condição que estão, mas para entender que, para elas, a mensagem do Evangelho que nos alcançou é a mesma mensagem. E são pecadores como nós também somos. E se desejarem viver para a glória de Cristo, poderão viver como nós também estamos nos esforçando para viver. E por que Colossenses? Por que nós vemos aqui em Colossenses é uma igreja notável, uma igreja com características marcantes. Aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, diz assim: damos sempre graças a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé, guarde isso, fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Fé e... Ele falou de fé e de... a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na
verdade. O que Paulo estava falando? Aquela igreja em Colossos era uma igreja que tinha fé, que tinha amor e que tinha esperança. A bendita tríade lá de 1 Coríntios 13. Assim como ele escreve semelhantemente aos Tessalonicenses. Então aquela igreja tinha fé, uma fé viva, um amor operante e uma esperança certa na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Igrejas como essas, que frutificam, como diz aqui no versículo 6, que fala que o Evangelho está produzindo fruto, crescendo em todo mundo, assim como acontece entre vocês, uma igreja assim, ela pode ser um refúgio para pessoas confusas, perdidas, desorientadas. Inclusive o nome do ministério do pastor Saulo Navarro, que esteve lá na freguesia, é Bússola. Eu achei um nome muito pertinente, pois a bússola, o que ela faz? Qual é a função da bússola? Te dá direção, te dá um norte. Então, para pessoas perdidas, desorientadas no que tange especialmente a sua sexualidade e identidade, o propósito desses irmãos é darem um norte, darem uma direção, não serem coniventes com os pecados ou com os erros, mas buscarem um norte, uma direção de acordo com a palavra de Deus, com misericórdia e com graça. Então, uma igreja que tenha fé, que tenha amor e tenha esperança, é uma igreja que Deus há de capacitar para ser apta a ser um refúgio para esses que estão confusos no mundo em que vivemos. E aqui no versículo 7, Paulo diz assim: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Aquela igreja que tinha fé, que tinha amor e esperança, ela tinha, possivelmente esse aqui era o pastor da igreja, o Epáfras, um homem que se dedicava e que ensinava a palavra àqueles irmãos, e eles ouviam com atenção, e esse irmão deu bom testemunho para eles, para Paulo acerca deles. Vá um pouco mais à frente, em Colossenses 4, e olha o que diz sobre Epáfras aqui em Colossenses 4, versículos 12 e 13. Paulo diz assim, Epáfras, versículo 12, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, duas outras cidades onde tinham comunidades cristãs. Então, para sermos uma igreja que é refúgio para pessoas perdidas nessa loucura que está o nosso mundo, a nossa cultura, nós precisamos de fé, de amor, de esperança e de Epáfras, pessoas como ele, que amam a igreja, que oram pela igreja, que pedem a Deus que dê direção para que sejamos maduros e convictos de toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Possivelmente Epáfras era pastor daquela igreja, mas independente de você ser pastor da igreja ou não, nós devemos orar pela igreja, nós devemos clamar ao Senhor pelas nossas igrejas, para que nós sejamos maduros e possamos conhecer a vontade de Deus. Uma igreja em que nós oramos uns pelos outros, em que nós temos fé, amor e esperança, e clamamos a Deus para conhecer a sua vontade, é apta para ser refúgio para aqueles que estão perdidos nesse mundo louco em que vivemos. Mas eu falei que são duas tarefas que eu queria chamar a atenção, que eu creio que a igreja precisa assumir para ser uma resposta de Deus a esse mundo louco em que vivemos. A primeira é a igreja como refúgio, essa tarefa pastoral e comunal, ou seja, a gente pastorear as pessoas e viver em comunidade, um ajudando o outro a seguir a Cristo, perdoando um ao outro, suportando um ao outro, amando um ao outro. E a segunda é a igreja como resposta à tarefa apologética. Porque certamente devemos ser refúgio e receber as pessoas, mas também precisamos denunciar a loucura em que a nossa cultura vive. E aí volte lá em Colossenses capítulo 1, e agora o versículo 9. Paulo diz assim, Colossenses 1:9, por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento de novo, do quê? Leia em voz alta, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, Paulo orava para que eles conhecessem a vontade de Deus e fossem fortalecidos no Senhor. Irmãos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer, entre aspas, os pensamentos de Deus para nós, o que Deus deseja para nós, no que tange a sexualidade, no que tange a identidade, no que tange ao papel do homem e da mulher.
Em abril voltaremos com o nosso encontro de homens na última quinta-feira de cada mês. E em maio retornaremos com os nossos encontros de casais. Dia 9 de maio receberemos o meu amigo, não só meu, mas de outros irmãos aqui, o pastor Leandro, da igreja da Praça Seca, estará aqui ministrando. Ele ministrou aos casais na Praça Seca, e alguns casais da nossa igreja estiveram lá e gostaram muito da ministração dele. Então estará aqui no dia 9 de maio, já marca aí na sua agenda, encontro de casais, primeiro do ano de 2026. Qualquer dúvida, procure o diácono Giovanni e a irmã Eliane. E estaremos aqui investindo nos casais, como fazemos toda semana, não só nos encontros de casais, nas famílias, para conhecermos a vontade de Deus para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos, para a educação cristã daqueles que estão sob nossa responsabilidade. E Paulo orava por isso, para que os colossenses crescessem no conhecimento de Deus e da vontade do Senhor para eles. E aí o versículo 11 ele diz: assim vocês serão fortalecidos com todo o quê? Com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Irmãos, a gente precisa de conhecimento para essa tarefa apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. É você se levantar na arena pública para denunciar aquilo que fere a fé cristã e apresentar o que a fé cristã tem a propor. Como ouvimos também hoje pela manhã, os jovens da Aliança Bíblica Universitária nos falando do trabalho deles em universidades brasileiras. Então, a apologética é essa tarefa de defesa da fé. Mas, para isso, nós precisamos de conhecimento, sim. Conhecemos a vontade de Deus, conhecemos os propósitos de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, mas nós precisamos de poder do Espírito Santo. Paulo ora, como lemos aqui, para que eles fossem fortalecidos com todo o poder. Então, irmãos, para fazermos essa tarefa, não basta lermos todos os livros disponíveis, não basta ouvirmos bons pregadores, bons apologetas, precisamos do poder do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que quebranta corações, é o Espírito Santo que tira o sofisma, que tira os enganos da mente e abre o entendimento para que a pessoa conheça as verdades do Evangelho. Então, precisamos da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, para que Ele convença pessoas, por nosso intermédio, de que muito do que a gente vê aí fora é loucura, é desumanização. Eu lembro vocês sabem que eu fui, entre as minhas muitas andanças aí, antes de o senhor me alcançar, eu fui metaleiro, fui roqueiro, ouvia heavy metal, e tinha um disco de uma banda de heavy metal que eu gostava de ouvir, que o nome é The Humanizer, desumanização, algo assim. E aí, o nome da banda é Judas Priest, Padre Judas. Olha que coisa legal. O Alexandre conhece, está balançando a cabeça. É o ex-metaleiro também. Então, e eu esses dias lembrava desse disco, eu falei, meu Deus, lá já na década de 80, falando desse processo de desumanização. E como nós hoje vemos pessoas que estão sendo desumanizadas, estão deixando a sua identidade de homem, de mulher, de ser humano ser deixado à deriva. E é uma afronta à criação de Deus, pois Deus diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E para denunciar isso e apresentar um caminho, nós precisamos ter conhecimento, como foi exposto ontem lá na freguesia, nós precisamos de sabedoria e precisamos de poder do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode quebrar cadeias, pode quebrar algemas, pode tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, pode tirar pensamentos confusos e que ofendem a Deus e colocar na mente das pessoas um pensamento de acordo com a palavra de Deus. Olha como Paulo fala isso ainda aos Colossenses, no capítulo 2. Paulo aqui não está falando de embate com a cultura, mas de questões mais doutrinárias, mas ele alerta aqui em Colossenses 2, versículos 6 a 8. Colossenses 2, 6 a 8. Paulo diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. Uma imagem muito bonita. Enraizado é a raiz crescendo para baixo, uma imagem que vem da agricultura. E edificados, uma imagem que vem da construção civil, você sendo construído sobre a raiz de estar firmado em Cristo. E confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. E olha o que ele diz no verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo está alertando aqui contra aquilo que os teólogos chamam de heresia colossense, que era uma espécie de gnosticismo, uma falsa filosofia que estava
trazendo perigo para aquela igreja. Mas eu queria fazer uma aplicação desse alerta do apóstolo às filosofias dos nossos dias. Cuidado, guarde a sua mente, guarde o seu coração, guarde a mente dos seus filhos, dos seus jovens, dos seus adolescentes, das loucuras desse mundo. Tenha cuidado. E para isso, a gente precisa orar. A gente precisa do poder do Espírito Santo, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa conhecer o papel que Deus deu para o marido, para a esposa, como é falado aqui em Colossenses, já a partir do capítulo 3, fala dos deveres do marido, da mulher, dos filhos, dos pais. Conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, uma vida devota, uma vida dedicada à oração, à palavra de Deus, e nos lançarmos nisso, e dependermos do poder do Espírito Santo, porque a apologética cristã não é só uma defesa de ideias, mas é uma proclamação do Evangelho para que Cristo quebre cadeias e traga pessoas para junto dele. Vá comigo em 1 de Pedro 3, eu já estou finalizando, vamos participar da ceia do Senhor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, esse que é um texto clássico da apologética cristã. Primeira de Pedro 3, versículo 14, versículo 13 em diante. 1 de Pedro 3, versículo 13, diz assim: Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pedro estava escrevendo num contexto de perseguição àqueles cristãos. E olha o que diz o versículo 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Eu te pergunto, você está preparado para amanhã, talvez no ônibus, no BRT, no Uber, ou na vizinhança, ou na padaria, alguém virar para você e falar: por que você é cristão? Por que você segue Jesus? Por que você acredita na Bíblia? Por que você vai todo domingo para a igreja? Você está preparado para responder a perguntas como essa, caso alguém te faça isso amanhã na segunda-feira, ou na quarta-feira, ou no sábado, depois que você sair do jejum, venha para o jejum no sábado, participe conosco. Inclusive, lembrando que agora o segundo jejum de cada mês, nós estamos pedindo, delegando alguns ministérios, que há um ministério específico, e o próximo vai ser o Ministério de Serviços de Culto e os diáconos, então você faz parte. Você é ministro, ministra, faz parte do corpo diaconal, a gente já está passando uma listinha lá para ajudar no lanche. Esteja domingo, sábado, 9h30 da manhã. Mas mesmo que você não faça parte desse grupo, esteja sábado também, buscando a Deus em jejum e oração. Se possível, faça um jejum durante a semana, mesmo antes de sábado, precisamos buscar a face de Deus. Mas, sábado você veio para o jejum, foi uma bênção, estava aqui orando, depois teve aquele cafezinho abençoado, aquela comunhão, foi embora, e alguém te parou na rua e falou: por que você está saindo da igreja? Por que você acredita nisso? Você está preparado para responder? É isso que Pedro está falando aqui no versículo 15, que lemos. 1 de Pedro 3,15. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Se alguém perguntar: por que você tem esperança? Por que você crê que a família formada por um homem, uma mulher e filhos é o melhor para a sua vida, é o projeto de Deus e é o melhor até para a sociedade? Pois ao esgarçar a teia familiar, a cultura, aqueles que assim o fazem, trazem muitos danos para a cultura, para a sociedade. Por que você acredita nisso? Qual é a razão da sua esperança? Porque você acredita que no final de tudo, Deus vai prevalecer, Jesus vai vencer, Ele vai voltar e vamos viver em novos céus e nova terra. Por que você acredita nisso? Se alguém amanhã te fizer essa pergunta, o que você vai responder? Se você sair daqui e for no novo McDonald's, que eu acho que já abriu. Já abriu? Todo mundo já foi? Meu Deus. Viu a pegadinha? Meu Deus, eu queria saber se alguém tinha ido. Todo mundo já foi. Eu vou levar o Daniel amanhã para comprar uma batata frita. Rapaz, aquilo ali é um exemplo de engenharia. Eu trabalhei com um projeto há muitos anos, fiquei maravilhado. É assim, com dinheiro e com projeto é mole, né? Os caras subiram aquilo ali rápido demais. Muito rápido e muito bonito, muito bonito. A única coisa ruim ali é a comida. Fora isso, é tudo maravilhoso. É bonito, é limpo, é cheiroso, né? Mas a única coisa que não presta ali é a comida. O resto é tudo maravilhoso. Mas, se você gosta, eu respeito a sua opinião. Só cuide do seu fígado, do seu corpo, porque ficar comendo isso aí não faz bem, não. Mas cada um cuide de si. Mas, que impressionante como é que subiram aquele negócio rápido. Como, né, com recurso, com interesse, com investimento, com bons projetos, as coisas fluem bem. E
cresceram aquilo ali muito rápido, mas você sair daqui hoje, já que está aberto, e parar lá para comer um Big Mac, ou uma batatinha frita, e alguém na fila te perguntar, você está vindo de onde? Estou vindo da igreja. Por que você vai para a igreja? Você está com uma Bíblia debaixo do braço? Por que você crê nisso? Por que você crê em Jesus? Você está preparado para dar resposta a uma pergunta como essa? Ou só algo mais elaborado? Por que você crê que eu, que sou homem, não posso me identificar como mulher? Ou não posso ser... Como é que ele chama? Tem tanto nome agora, gente, que eu me perco. Agora tem o assexual, assexuado, que eu não tenho... Tem o pan, qual é o pan? Tem um pan. Não é jovem pan, não é? Pansexual. Não binário, cis. Por que eu não posso me identificar como mulher trans? Por que você acha que eu, que sou homem, não posso me identificar como mulher trans? Falei certo? Eu não sei, eu confesso que eu fico confuso, não estou fazendo pegadinha agora, não. É que a linguagem é meio sofisticada para aqueles que estão fora do contexto. Se alguém te perguntar isso, você está preparado para responder qual é a razão da sua esperança? Essa é a tarefa apologética da igreja. Não para acusar, não para botar dedo, não para mostrar que nós somos superiores. E quer saber por que eu estou falando isso? É só você ler o versículo seguinte. 1 de Pedro 3, 16. Diz assim, façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, que vão falar mal de vocês, tá? Fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, faça com mansidão, não com sangue nos olhos, mas com lágrimas nos olhos. Sangue nos olhos é quando você está com raiva, querendo que a pessoa seja destruída. Você vai para o inferno. E se a pessoa não se arrepender, vai mesmo. Mas com lágrimas nos olhos, você fala, olha, eu oro ao Senhor que Deus te liberte dessa condição, porque senão você vai para o inferno com lágrimas permeando os seus olhos. Não fale com sangue nos olhos, mas com lágrimas nos olhos. Como Pedro diz aqui, com mansidão e temor, com boa consciência. Quando falarem mal de você, vão ser envergonhados, porque não tem motivo para falar mal da sua vida. Então, duas tarefas que eu creio que Deus nos coloca como igreja, como um caminho, como uma bússola, para usar o nome do ministério do pastor Saulo Navarro, que aponta o caminho, que dá uma direção à igreja como um refúgio, que a gente tem muita gente machucada, tem muita gente ferida, tem muita gente que creu nessa religião, porque funciona como uma religião, tem um Gênesis e tem um Apocalipse, tem uma criação que eles creem que existiu e tem uma utopia para onde eles creem que estão indo. Muita gente que creu nessa utopia está esfacelada, destruída, com a sua alma rasgada. Quando chegar diante de você, lá vem o crente, vai falar que eu vou para o inferno, vai pagar sermão. Mas se ele enxergar em você alguém que de fato o ama, está disposto a estender a mão para que ele encontre o verdadeiro sentido da vida, que é viver para a glória de Deus, você faça isso com temor, com mansidão, com amor. E que você apresente a igreja como um lugar de pessoas falhas, pessoas que estão lutando contra o pecado, pessoas que estão avançando para serem mais conformes à imagem de Jesus Cristo, mas um lugar que é refúgio, onde essa pessoa poderá chegar a esse lugar, encontrar pessoas que têm sido alcançadas pela graça de Deus e que vão amá-lo, que vão amá-la e buscar orientá-lo de acordo com os mandamentos de Deus, pois esse é o nosso papel. Jesus falou, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em Mateus 28, ele diz, ide, fazei discípulos, ensinando, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, Mateus 28, 18 a 20, todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É papel da igreja ensinar o que Jesus ensinou. Pois ele falou, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o nosso papel é ensinar o que Jesus ordenou, mas com mansidão, com temor, com graça, não com sangue nos olhos, mas com lágrimas nos olhos, para que essas pessoas que estão sendo destruídas, que estão sendo devastadas pelo pecado, devastadas por essas ideologias terríveis, satânicas, venham encontrar esperança e a paz que nós já encontramos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas tarefas, refúgio e resposta. Acolher e denunciar o pecado e mostrar o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos faça assim, pessoalmente, como família e como igreja, e que a glória de Deus seja vista entre nós. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor, que é um momento único,
um momento alto da nossa fé, em que fazemos isso em memória de Jesus Cristo. Ele morreu por nós, Ele se entregou em nosso lugar. Como diz o cântico, Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E vamos fazer isso, crendo que Ele está aqui, que Ele ouve a nossa oração, e que Ele pode fazer como eu disse, individualmente, como família, como igreja, sejamos refúgio para aqueles que estão perdidos, desorientados, mas também sejamos resposta para esse mundo com tantas vozes dissonantes, para que pessoas encontrem direção para a sua vida. Então, faça a sua oração.